Prezados irmãos, prezadas irmãs, que a paz de Jesus reine em nossos corações. Que tipo de análise nós poderíamos fazer a respeito da sociedade em que habitamos atualmente? E a civilização brasileira? Como que a civilização brasileira está caminhando? Qual o juízo que nós, espíritas, podemos fazer deste estado de coisas atual, deste processo de ebulição que mexe com todos os segmentos da nossa sociedade? O que é que se pode pensar do momento atual comparado com aquele momento de ontem? O que se pode pensar? Diante dos problemas que nós enfrentamos, uma série de questionamentos afloram. São tantas as reflexões que nós pretendemos fazer sobre este assunto, porque nós somos partícipes da sociedade atual. Nós fazemos parte deste contexto que evolui apesar das influências recalcitrantes daqueles que se dizem inimigos da luz. Nós fazemos parte deste contexto que seguramente evolui passo a passo. Não sabemos quando atingiremos aquele estado de total plenitude, de vivência desta paz que todos nós falamos e ansiamos, mas certamente um dia a nossa civilização chegará lá. É fato que em todas as épocas da humanidade, humanistas, estudiosos do comportamento humano, sempre estiveram preocupados com os problemas relativos à sociedade, ao processo político, cultural, ao desenvolvimento das artes, das ciências. Em todas as épocas, os luminares se debruçam sobre seus gabinetes de trabalho e fazem uma análise muito preciosa de situações interessantes que foram vivenciadas pelas civilizações que nos antecederam. Um desses espíritos de Skoll, espírito iluminado, um verdadeiro avatar, ele reencarnou na França em 1804. Posteriormente, devido às suas observações e pesquisas num campo relativamente novo, que era o campo do intercâmbio mediúnico, do contato com o mundo espiritual, ele tornou-se conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec. Apesar de sua existência relativamente curta, Kardec pôde concentrar o maior número possível de informações e de elucidações a respeito daquelas grandes interrogações que naturalmente nós carregamos. Nós somos humanos, nós não sabemos tudo, nós não somos senhores da verdade, nós continuamos na qualidade de simples aprendizes.
Mas acontece que a doutrina realmente trouxe um pouco mais de luz naquele horizonte tão escuro vivenciado pela nossa humanidade de então, envolvida com os processos, as filosofias materialistas. E como não poderia deixar de ser, o Livro dos Espíritos, que é uma espécie de guia filosófico da humanidade contemporânea, também abordou naquela época as questões que hoje nós achamos extremamente complicadas, como as questões que dizem respeito ao problema da nossa civilização atual. Vejam só que a preocupação não é só nossa. Kardec também nutria, naquela época, as mesmas preocupações que nós temos. Se nós tivéssemos participado do processo da codificação e se fôssemos convidados a estabelecer uma pergunta, um questionamento ao mundo espiritual, certamente muitas perguntas seriam semelhantes às que Kardec levou ao conhecimento do mundo maior, dos seus mentores. O item 790 de O Livro dos Espíritos, ele faz parte de um capítulo chamado Lei de Progresso. E Kardec teve a oportunidade de fazer a seguinte pergunta: a civilização é um progresso? Ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Vejam vocês, isto naquela época. Hoje nós perguntamos, mas a nossa civilização está evoluindo ou está regredindo? Qual é o parâmetro que se pode estabelecer que nos permita uma avaliação real do progresso da civilização atual? Mais especificamente, da civilização brasileira. Vamos nos colocar aqui em contato com os nossos. Esse pensamento passou pela mente do codificador. E os espíritos responderam da seguinte maneira: progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Logo, o codificador tomou a iniciativa da seguinte questão: a civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males que tenha produzido? É natural. Qualquer um de nós poderia fazer o mesmo questionamento. E o mentor respondeu: sim, haverá depuração, sim. Quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência, o fruto não pode vir antes da flor. Então nós ficamos pensando, o fruto não pode vir antes da flor. O que queria o mundo maior dizer com esta resposta? Qual era a intenção? Em um outro capítulo, Kardec teve a perspicácia de inquirir o espírito da verdade a respeito desta questão crucial. O homem progride intelectualmente, a sua inteligência, ela avança acima do parâmetro de moralidade? É assim que sempre acontece? Há mais avanço intelectivo, científico, técnico do que moral? A resposta é sim.
E, aliás, Kardec nos diz, em suas conjecturas, que assim tem de ser. O homem tem que evoluir, inicialmente, no aspecto intelectivo. Ele tem que desenvolver a inteligência. Ele tem que colaborar para o progresso das letras, das ciências, da filosofia, das artes, para que depois de um certo tempo ele tenha condições, mediante a aplicação da inteligência, discernir o certo do errado, o bem do mal, e assumir as responsabilidades de suas atitudes diante da lei, diante do princípio de causa e efeito. Um pobre ignorante, um animal inferior, ele não tem responsabilidade diante da lei de causa e efeito. Mas à medida que a alma progride, que o espírito atinge níveis de maiores desenvolvimentos, de maior desenvolvimento da parte intelectiva, então você começa a raciocinar. Na verdade, os marginais de hoje, aqueles que permanecem no mal, eles têm plena ciência do que estão fazendo. Eles são inteligentes, eles têm cultura, eles têm acesso às mesmas fontes que nós, as artes. Eles participam da sociedade de uma forma velada, disfarçada, mas aplicam os seus conhecimentos para o mal. Eles estão assumindo responsabilidades pessoais, porque ninguém, diante da Suprema Lei, assume um tipo de responsabilidade tão grave que não venha mais tarde a sentir as consequências inevitáveis e muitas vezes tenebrosas. Pois bem, meus amigos, então nós ficamos sabendo. Deixa eu ver se eu acho aqui o que o Kardec falou a respeito desta questão que nós abordamos. Não me ocorre agora o número, mas está aqui. É a pergunta 780. Vejam só. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? O moral segue o intelectual? É a sua consequência, mas não segue sempre imediatamente. Vejam, então, a nossa responsabilidade e o risco que nós estamos correndo. Nós temos conhecimento histórico de civilizações do passado que avançaram muito do ponto de vista do conhecimento material. É interessante. Civilizações que atingiram um nível bastante considerável de progresso científico. Existem até civilizações míticas. Lemúria, Atlântida. Civilizações imensas que puderam usufruir da intelectualidade dos seus pares, vivenciar o progresso pleno das letras, das artes. No entanto, a distância entre a moral e a inteligência era de tal forma acentuado que houve uma espécie de degenerescência. E as mentes integrantes daquelas civilizações passaram a vibrar, a estabelecer processo de sintonia franco com as zonas umbralinas inferiores, com as trevas, até que num determinado momento
Diante da dificuldade daquelas criaturas evoluírem, veio o cataclisma, veio a hecatombe. E a civilização desapareceu sem deixar notícias. Um outro fato que nos chama a atenção, quando nós procuramos entender os problemas desenvolvidos pela nossa sociedade, diz respeito até a um aspecto ligado à religião. Vocês sabem que, costumeiramente, as religiões falam de sacrifícios a Deus. Antigamente, em eras primitivas, sacrifício aos deuses. Só que certas sociedades daquela época também passaram por momentos de glória. Conquistadores, generais, exércitos imensos, dominando os mais fracos, glória literária, etc. No entanto, eram civilizações que praticavam sacrifício humano para agradar aos deuses, com D minúsculo mesmo, deuses daquela época. Então havia conceitos interessantes a respeito. Se nós pensávamos em colher sementes, o resultado das plantações de uma forma positiva, oferecia-se um sacrifício humano, sacrifício de sangue, para que Deus, D minúsculo, nos atendesse. Vejam vocês a que ponto a coisa chegava. Então, para minimizar, aplacar a fúria da natureza, evitar tempestades que pudessem comprometer a nossa plantação, etc., oferecíamos sacrifício. Humanos e jovens crianças eram imolados barbaramente. No entanto, era um conceito perfeitamente utilizado pela sociedade de então, e não se via pecado. Era algo feito com a finalidade de agradar aos deuses. Se o monarca desencarnava, sabe o que é que se fazia? Matava alguém, para que esse alguém, a alma desse alguém, pudesse servir ao monarca do lado de lá. Todas essas civilizações que apelaram para sacrifício de sangue humano desapareceram do mapa. Assírios, babilônios, hititas, incas, astecas, aqui nas nossas Américas. Os maias desapareceram, porque é da lei. Chega um momento tal em que parece que o próprio mundo maior estabelece um limite e vem a dizimação. Hoje nós procuramos alguma coisa a respeito de astecas, de incas e de maias e nos limitamos àquelas pedras, àqueles hieróglifos, aquelas construções, aquelas pirâmides que ficaram. Mas a história registra tão pouco, porque é da lei. As civilizações crescem intelectualmente, nós estamos passando por um momento muito interessante, muito sugestivo. Vocês observem o progresso das potências de primeiro mundo no campo dos armamentos. São dezenas, centenas. Inclusive, nós temos cientistas brasileiros em outros países. Coitados. Intelectualmente maravilhosos. Cientistas, físicos, matemáticos. No entanto, traçando elaborações para a construção de armas mortíferas
cada vez mais poderosas, e empregam todo o seu tempo, 24 horas por dia, na elaboração de algo que possa prejudicar os seus semelhantes. Meus amigos, vejam o problema, a responsabilidade dessas criaturas. E estes países aí estão, desempenhando um papel de polícia mundial, impondo o seu poder sobre os mais fracos, dizimando famílias, velhos, crianças. Nós estamos chegando a um limite. Parece que as criaturas desconhecem a história pretérita. A civilização romana, quanto dominou, foi dizimada. Alexandre Magno, tudo tem um determinado limite quando existe essa divergência entre a intelectualidade, a inteligência, o progresso científico e a questão moral. Mais adiante, eu estou fazendo aqui a leitura, porque o capítulo que nos compete hoje, o assunto, ele está baseado aqui em O Livro dos Espíritos. Portanto, vejamos aqui mais um assunto de interesse. Por que sinais se pode, então, reconhecer uma civilização completa? Pergunta que qualquer um de nós poderia fazer. Mas nós estamos hoje convivendo com as religiões, são dezenas, centenas de religiões, inclusive cristãs, se degladiando. É verdade. Mas aí, em nome de Deus, em nome do Cristo, o que é que está vendo? Não será que nós estamos, então, do ponto de vista religioso, também evoluindo? A questão é bem mais grave do que se possa imaginar. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados. Vejam bem isso naquela época, hein? Parece que o Espírito de Verdade está falando hoje para a sociedade atual. Acreditais estar muito adiantados por terdes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor vestidos. Verdade, está todo mundo aqui, vestido elegantemente, as poltronas, os ventiladores, se necessário for. Não estamos mais nas catacumbas para servir ao Cristo. Estamos mais nos reunindo debaixo da terra. Claro, pela própria força do progresso, estamos num auditório com todo o conforto, onde os senhores e as senhoras se sentem bem, porque isto faz parte da lei. Não está errado. Está certíssimo. Acontece que, às vezes, nós nos deixamos levar pelos excessos. Aí é que está o nosso mal. São os excessos. Um pouco de conforto todos almejam. É natural. É da natureza humana. Mas o conforto, ele deve vir ao lado do trabalho. Conforto com ociosidade é prejudicial. Atrasa o progresso do espírito. E a criatura, numa próxima oportunidade encarnatória, ele pode passar por uma situação de penúria para valorizar aquilo que ele teve nas mãos num determinado momento de sua evolução e não soube aproveitar. Fala-se dos excessos. Muito bem. O Espírito de Verdade continuou da seguinte forma: mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados
quando houverdes banido de vossa sociedade, olha só, um aspecto interessante na concepção do Espírito de verdade. Quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã, até esse momento não sereis mais do que povos esclarecidos. É o que nós somos. Nós somos povos esclarecidos. Nós não somos mais primitivos, ignorantes. Nós somos esclarecidos. Nós temos o conhecimento. Ele está aí, aberto à cultura, ao alcance de todos. Somos esclarecidos, porém não temos o desenvolvimento moral que seria desejável. Aí é que está o X da questão. Os vícios. Meus amigos, até hoje nós lutamos contra a questão dos vícios. Se nós deixarmos a nossa civilização brasileira, que já é bastante complicada, de lado, e olharmos para o outro lado do Atlântico, os senhores não queiram saber. Os que conhecem a vida em outras sociedades ditas de primeiro mundo se encantam. São países onde não existe fome, não existe miséria, não existe analfabetismo. Todos têm direito à educação, à saúde, ao trabalho, ganham bem, têm conforto. Coisas maravilhosas. Então, a gente pergunta, são felizes? Não são felizes. Por quê? Porque falta aquele aspecto básico. É difícil a gente aceitar isso, não é? Porque o conforto, o poder, o dinheiro em excesso inebriam a maioria das almas despreparadas, esclarecidas medianamente. Só aqueles que tiveram e têm a sua consciência despertada para a realidade da vida e da morte, para certos conhecimentos religiosos, é que começam aos poucos a passar por um processo de transformação para melhor. Quantos religiosos nós conhecemos, muito bem situados economicamente, abraçaram a doutrina e comentam conosco: vamos fazer obras assistenciais, vamos oferecer o anzol, não o peixe, a distribuição de víveres, de roupas, mas vamos preparar criancinhas, fornecendo-lhes aula, colégio, instrução. Vamos preparar a juventude, oferecendo cursos de computação, cursos técnicos. Eu conheço aqui em Brasília um trabalho maravilhoso nesse sentido. Um grupo de companheiros economicamente muito bem situados, um grupo que se desloca de Brasília até a cidade de Cavalcante, lá os quilombolas, e dão assistência a 400 crianças quilombolas, que estão sendo devidamente assistidas pelo componente de solidariedade desse grupo, economicamente diferenciado. Poderiam estar viajando para a Europa, como fazem de vez em quando, aproveitando as benesses materiais da existência, mas preocupados com esta gente humilde, gente simples, gente que não tem sequer o alimento para o café da manhã. E a gente imagina, meu Deus, esses despertaram aos poucos o germe da solidariedade. Já começa a se desenvolver em seus corações. O fato é que nós podemos dizer
que no momento atual, no que pesa essa miséria que está por aí, existe um outro segmento desta sociedade profundamente voltado para as questões dos sentimentos, para a vivência desses sentimentos enobrecidos. Gente que convive com esta miséria, com as agressões, com as viciações, com os problemas, os abusos da sexualidade, do álcool, das drogas, mas que se mantém incólume. Jovens. Olha aqueles jovens que são preparados na intimidade de uma casa espírita, que desde cedo os pais tomaram a iniciativa de trazê-los para frequentar as aulinhas de evangelização. Eu sei o que isso representa, porque eu passei por este processo quando eu era muito pequenino, e meus pais me levavam para a casa espírita, que eu aprendi a gostar e amar desde criancinha. E passava toda a manhã de domingo na casa espírita como se fosse uma extensão da escola que eu frequentava. Eu nunca me esqueço disso. De tal ponto a coisa se entranhando em nossa mente, para que vocês tenham uma ideia. A gente senta com uma criança, 2, 3, em torno de uma mesa para fazer o chamado evangelho no lar, e a gente não sabe a repercussão, como aquilo está agindo profundamente no espírito dos pequeninos que ali estão. Eu, por volta de 7, 8 anos de idade, quando nosso pai fazia o culto evangélico, ele desencarnou muito cedo. Meu pai desencarnou com 48 anos de idade. Mas eu me lembro, ele deixou esse tesouro para a nossa família. Eu me lembro que eu, pequenino, quando sentava na mesa, o que é que eu fazia? Pedia para ele um papel e um lápis para psicografar. Mas tinha 8 anos de idade. Mas já esperava estabelecer um contato com o mundo maior para que alguma coisa eu pudesse expressar. Não era nenhum mérito, não. Era fruto da educação. Era fruto daquele trabalho de base feito pelos meus pais. Então é natural que estas coisas se reflitam. Depois você entra na adolescência, vem aquele momento, como disse a nossa Samita, não é, Samita? De problemas, de busca de identidade, não foi essa expressão que você usou? Se você tiver a formação religiosa, você passa por esse período incólume. Você não é arrastado pelos males da existência, porque o seu campo vibratório, ele vibra numa tônica mais elevada, e os seus mentores, com muito mais facilidade, vão lhe proteger. Este processo não é só do espiritismo, não. Existem grupos de jovens na igreja evangélica, na igreja católica, e graças a Deus conseguem passar por este período tão complexo e mais tarde entrarem na vida adulta e tocarem o barco para diante no exercício honesto de suas profissões, trabalhando não só pela construção do seu mundo interior, mas sobretudo pela melhoria desta sociedade, desta civilização que nós amamos. Nós amamos, não é verdade? Se alguém chegasse aqui e dissesse assim, eu sou o dono da morte, quem quer partir agora? Eu não. Mas esse mundo está tão complicado. Você não quer se livrar dessa miséria? Eu te levo agora numa... Vamos deixar mais adiante. Vamos conversar sobre estes assuntos agora, porque nós amamos esta civilização. Nós estamos aqui tão entranhados na psicosfera do planeta Terra, nós somos copartícipes deste momento tão importante de implantação do Evangelho do Cristo no planeta. Nós nos sentimos, de certa forma, úteis, porque
nós apenas não falamos. A gente pode falar aqui. Qualquer um pode chegar aqui e usar a palavra. Falar. Mas o problema é o exemplo. O exemplo em casa, o exemplo em família, o exemplo para os filhos, para os netos. É essa consciência que o espírita vai adquirindo com muito mais facilidade, com muito mais rapidez. É essa conscientização da prática da caridade. A caridade material, a caridade moral, a palavra de conforto, de estímulo, o respeito ao seu semelhante. O espírita aprende a romper as barreiras do preconceito. Somos todos iguais. Ora, nós nos revezamos em situações de riqueza, de pobreza, como representantes dela ou daquela raça. Ora, nascemos psiquicamente, fisicamente, perfeitos. Ora, trazemos uma restrição mental, um problema qualquer, mas é tudo passageiro. São experiências que servem para nos testar diante da vida, estimulando a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa vontade de vencer. Isso tudo é tão bonito. Agradeçamos a Deus por sermos participantes desta civilização que aqui está. Desta civilização que luta pela implantação da lei natural. As nossas leis, às vezes, tão complicadas, tão parciais, elas vão aos poucos se aproximando das leis naturais. Aliás, esta é uma das características do progresso de uma sociedade, de uma civilização. É quando as leis humanas começam a se aproximar das leis naturais. Vejam vocês, em 1948, nós tivemos o lançamento nas Nações Unidas da Carta, não é, dos Direitos Universais. Vocês podem ter a certeza de que quase todos aqueles itens dos direitos humanos estão inseridos na nossa Constituição. Podem não estar sendo aplicados, podem não estar sendo levados em conta, mas certamente existe uma parcela que respeita a Constituição, respeita a lei humana, e desta forma ele está contribuindo para que logo mais a lei natural se estabeleça no nosso planeta. Quando eu falo lei natural, todos entendem o que eu estou querendo dizer, não entendem? A lei natural é a lei de Deus. São as leis morais da vida. Se vocês quiserem ter uma leitura muito edificante e proveitosa, cheguem hoje em casa, peguem o Livro dos Espíritos, parte 3ª. É o livro 3º. E vocês vão ver lá as leis morais, as leis naturais. Quando nós, cada um de nós, se esforçar para viver de acordo com aquelas leis que estão ali, esclarecidas pelo Espírito de verdade, tenhamos a certeza de que estaremos colaborando para implementar a verdadeira civilização do bem, a civilização do amor, essa civilização que tanto aspiramos e pela qual lutamos há milênios. Mas vamos chegar lá, com a colaboração de cada um, com esta vontade que nós temos, com a ajuda dos bons espíritos, com a cobertura de Deus, do mundo maior. Meus amigos, nós estamos desempenhando a nossa parte. Estejamos com as nossas consciências tranquilas. Estamos fazendo a nossa parte. Estamos contribuindo para erigir a nova humanidade, esta humanidade que deverá caracterizar mais adiante a civilização liberta do 3º milênio. Que Deus nos abençoe. Que o Mestre Jesus nos envolva a todos com seu manto sagrado. E que nos sintamos cada vez mais fortalecidos na chama viva do seu imenso amor. Muita paz para todos.